Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Estamos aqui na metade do livro de 2 Samuel e hoje vamos meditar no capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Parabéns para você que está lendo a Bíblia toda, não está desanimando, continue. Eu creio que você está aprendendo, sendo muito edificado, porque eu estou aprendendo muito, tendo aqui esse tempo com você. Está sendo muito de muito aprendizado para mim. Vamos ao capítulo 13. Capítulo 13 é uma história muito triste. Nós vamos ver aqui a injustiça com Tamar. Tamar, ela é violentada por Amon. Olha como começa. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Na verdade, ela era sua irmã também, por parte de pai. Vamos ver, nós lemos ontem, capítulo 11, o adultério chega na vida de Davi. O pecado entrou. E aqui nós começamos a ver, sabe, uma porta foi aberta e um abismo chama outro abismo. Do verso 1 ao verso 14, aqui do capítulo 13, nós encontramos Amon, filho de Davi, apaixona-se de forma obsessivamente por sua meia-irmã Tamar. E ele a violenta. E aí quando você vê essa realidade, você pensa assim, olha, Davi, este homem vai se posicionar. E o posicionamento de Davi aqui é tão falho. Por quê? Porque do verso 15 ao verso 20, vai mostrar que Tamar é desonrada e Amon a rejeita. Mostrando que essa justiça, além de ter violentado, ele piora essa situação. E aí que vem o verso de número 21 até o 33. Absalão, irmão de Tamar, ele vai nutrir um ódio por Amon, seu meio-irmão. E o resultado vai ser a morte de Amon. Absalão vai matar Amon, vai matar o seu meio-irmão. E quando você lê esse texto, leia com muito cuidado, você vai perceber que Davi deveria ter se posicionado de uma maneira mais firme, mas ele não fez. Absalão vai fugir para Gesur e ele fica 3 anos exilado. 3 anos. Davi não resolve as pendências com Absalão. E você percebe aqui no capítulo 13 algo mal resolvido entre Absalão e Davi. E tudo que fica mal resolvido, uma hora a conta chega. E lá na frente nós vamos ver essa conta chegar. O capítulo 14, ele fala da volta de Absalão. Absalão volta para Jerusalém. Depois de matar o seu meio-irmão, ele volta. Do verso 1 ao 20, Joabe, nós vamos ver que usa uma mulher de Tecoa para convencer Davi a permitir o retorno de Absalão. Observe que Joabe, ele tem uma aliança ali com Absalão. Preste muita atenção nisso, porque lá na frente isso vai fazer muito sentido. Eu não diria talvez uma aliança, mas ele tem uma tendência para ele, para estar com ele. E aí nós vamos ver que ele convence Davi a deixar Absalão voltar. O verso 21 ao verso 24 do capítulo 14 é o momento que Davi permite que Absalão, que matou seu meio-irmão, matou o filho de Davi, retorne a Jerusalém, mas recusa a vê-lo por 2 anos. Então ele fica 3 anos fora, 2 anos sem vê-lo em Jerusalém, 5 anos. Gente, o tempo não resolve. O tempo vai resolver. Não. E aí o verso 25 ao 33, Absalão é finalmente reintegrado à presença do rei, após queimar os campos de Joabe com um meio de chamar a sua atenção. O verso de número 25, vamos ler? Verso 25. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Era 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. E aí ele vai ser recebido pelo rei. Verso 32, Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei, com a seguinte mensagem:
Por que voltei de Jesus? O melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei. E o rei saudou com um beijo. Então você vê Absalão, mas você vê, não foi resolvido o problema. E aí nós chegamos no capítulo 15, que é a rebelião de Absalão. Um momento tão triste na história de Davi. Porque Absalão vai conspirar para se tornar rei. Eu gosto muito dessa expressão que está aqui a partir do verso 1, entendeu? Que diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidido pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E aí nós vamos ver que Absalão, e o texto bíblico vai dizer, que ele roubava o coração do povo. Irmão, tome muito cuidado com pessoas que são como Absalão, bajuladores. Bajuladores. O verso-chave aqui é o verso 6. Né? Verso 6. O verso 6 diz assim, capítulo 15, verso 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Uma outra tradução diz que ele roubava o coração dos homens de Israel. E ele vai roubar ao ponto de tomar o trono do pai. E Davi vai fugir da presença de Absalão para não ser morto. Davi, esse homem com toda aquela história, agora está perdendo o trono, porque o seu filho usurpou o seu trono. E aí do verso 31, do verso 13 ao verso 30, Davi foge de Jerusalém para evitar um confronto com o filho, Absalão. E do verso 31 a 37, Davi envia Uzai de volta a Jerusalém para frustrar os conselhos de Aitofel a Absalão. Aitofel, que estava aconselhando Absalão, Davi manda Uzai para que não deixe os conselhos de Aitofel, que era um cara muito sábio. Aitofel, que era um cara muito sábio, para que esses conselhos não levassem à ruína de Davi. E aqui nós temos a história tão triste desse filho desonrando o pai. E a Bíblia diz assim: honra pai e mãe para que prolongue os seus dias. Todo ato de rebeldia vai gerar o quê? Vai gerar morte. Então, o capítulo 15 termina com a rebelião de Absalão. Amanhã nós vamos ler os demais capítulos e você vai ver o final dessa história de Absalão. Honra pai e mãe para que Deus prolongue os seus dias. Todo ato de desonra a pai e a mãe, em vez de prolongar, vai encurtar os nossos dias. Mas vamos ver isso amanhã, nos próximos 3 capítulos. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, onde nós vamos avançar mais um pouco no livro de 2 Samuel. Deus te abençoe.